Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Bruna César. Quero fazer algumas considerações aqui sobre um tema bem oportuno, bem pontual. Eu quero falar sobre o isolamento horizontal e vertical e essa celeuma política instalada, embora o foco não seja o viés político, seja uma reflexão voltada ao povo. Primeira observação que eu quero fazer é sobre o posicionamento do nosso presidente da República em relação à economia, a retomada, o funcionamento das indústrias, do comércio, e que ele é contra ao isolamento horizontal como está sendo imposto. Existem muitos países, inclusive países que são lideranças mundiais, tais como Alemanha, tais como Noruega, Dinamarca, Itália, Espanha, República Tcheca. A Alemanha, essa semana, ela teve o maior número de mortos em um dia, e ainda assim foi determinado que deve retomar as lojas acima de, se eu não me engano, acima de 800 metros, obviamente considerando os métodos de prevenção, obrigatório disponibilizar os clientes, evitar aglomerações e todos os cuidados que todos estamos cientes. Mas a Alemanha, ainda que esteja no momento que o contágio lá tá muito alto, nessa semana hoje é sexta, na quarta-feira houve quase 300 mortos num dia, e ainda assim o comércio vai ter essa retomada. A Espanha e a Itália, que são dois países da Europa muito afetados, indiscutivelmente, milhares e milhares e milhares de contaminados, mais de 40 mil mortos, também estão retomando a economia gradualmente, lentamente. Não é reabrir tudo e bota para quebrar. Não é nesse sentido. É no sentido de que se a economia parar, realmente nós vamos ter um problema ainda maior. Porque a recessão e a fome há de matar mais do que a letalidade do Covid-19. Então, essa briga política que está instalada em nosso país está longe de considerar a real necessidade do nosso povo. Agora, eu quero fazer uma última consideração diante disso que eu abordei agora, de que as grandes lideranças mundiais estão retomando gradualmente a sua economia, ainda que estejam com uma alta taxa de transmissão e de letalidade em suas nações. Quero fazer uma consideração em referente ao nosso país. O artigo 5º da nossa Constituição Federal, ele coloca que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, tanto para os brasileiros quanto para os estrangeiros residentes em nosso país, e salvaguarda alguns direitos como a vida, a liberdade, a segurança. Essa igualdade, esse princípio da igualdade, que é amparado, protegido, tutelado pela nossa Carta Política de 88, é uma igualdade formal. É a igualdade da letra da lei, né? Aquela que equipara todo mundo, sem considerar as diferenças. Mas a real igualdade é a igualdade material. É a igualdade que Aristóteles conceituou. O que é a igualdade material? Eu até anotei aqui: devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. No momento que se impõe que toda uma nação do tamanho que é o Brasil cumpra um isolamento horizontal de forma igual a todos os indivíduos, a todos os cidadãos, estamos respeitando o princípio da igualdade amparado constitucionalmente, seja o princípio da igualdade formal ou material, mas principalmente a igualdade material? Claro que não. Claro que não. É óbvio, é uma obviedade que só é possível
cumprir esse isolamento horizontal quem tem reais condições, e isso é uma parcela mínima da população brasileira, né? A maior parte mata um leão por dia para alimentar a sua família. Então, estamos na teoria, a realidade é essa. O isolamento horizontal talvez fosse a melhor medida na intenção de impedir a propagação, a transmissão em massa do vírus, mas isso não é possível dentro da nossa realidade, considerando as diferenças, considerando as castas, as desigualdades sociais. As pessoas vão morrer de fome. A recessão, a fome, há de ter uma consequência muito pior do que a própria letalidade desse vírus. Então, é necessário bom senso. É complicado falar em bom senso quando se envolve política. Aliás, eu não sei se é política, se é politicagem, né? Cada um querendo defender a sua parte, fazendo o seu proselitismo, tentando convencer os cidadãos das suas ideias, dos seus ideais, fazer campanha. E a realidade agora é que temos que olhar para as reais necessidades e para as medidas de prevenção que sejam eficazes, porém que não gerem tantas consequências para o povo, né? Se cotejarmos a questão do isolamento horizontal com a questão da recessão e da fome em massa, de certo, isolamento horizontal não é a melhor saúde, não é a melhor opção. Então, a saúde é com certeza um direito fundamental, um direito social, e estamos na luta contra esse vírus, bem como tantas outras nações, né? É uma pandemia mundial, mas temos que tentar adotar medidas que não ocasionem em problemas maiores para nós mesmos como povo. Então, essa é a minha opinião, e eu espero que vocês tenham um ponto aí de reflexão, sem viés político, sem viés ideológico. Se as maiores nações, lideranças mundiais estão retomando sua economia, ainda que também estejam com o mesmo problema da pandemia que o nosso, com letalidade maior que a nossa, com um número de contaminados maiores que o nosso, por que parar o Brasil? Por que parar o Brasil e colocar o nosso povo numa condição de fome e de recessão que talvez se torne uma situação irreversível, porque ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, né? A hipocrisia em nome da ciência não pode prevalecer diante das reais necessidades de um povo. Então, vamos refletir sobre isso, nos posicionar, não porque é a opinião do presidente, eu sou contra ele, ou porque é a opinião do ex-ministro da saúde, eu sou a favor dele, ou vice-versa. Vamos realmente refletir e manifestar nossa opinião, até porque o poder emana do povo e nós temos o poder de nos manifestarmos e de ir atrás do que realmente é melhor para nós, tá? Essa é a minha opinião quanto à questão do isolamento. E curte, comenta, vou tentar estar interagindo com vocês. Até o próximo vídeo, obrigada!